Hoje eu vou responder aqui no vídeo, na verdade eu vou dar para você a resposta que eu dei para uma cliente que me perguntou: Ana, tem a ver algum trauma que a gente possa ter sofrido na infância ou na adolescência com o estilo depois, como a gente se comunica, né, o estilo de comunicação na vida adulta? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você gostar do vídeo, dá um like para mim. Se você estiver curtindo o canal, se inscreva. Esse canal é feito nessa intenção de ser ponte para você evoluir, para você crescer. Tem a ver trauma com o estilo de comunicação na vida adulta? Se você aí é dessas pessoinhas curiosas com o mundo interno, né? Esse vídeo você vai curtir. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece, né? O que é esse nosso inconsciente, né? E que guarda todas, inúmeras histórias que aconteceram com você. Ele, por definição, é esse reservatório, né, de pensamentos, de sentimentos, de experiências que você viveu e que não estão, que estão esquecidas para o consciente. Algumas estão no meio do caminho, né? Algumas têm uns leves flashes ali, já estão mais chegando na consciência. Mas o nosso inconsciente é aí, esse enorme reservatório com uma série de historinhas e que estão ali armazenadas. Por que é importante olhar para isso, né? Porque lá no meio dessas historinhas, a gente vai ter um ou mais que um trauma, né? E aí eu também gosto bastante de explicar, porque trauma é tido, obviamente, como uma experiência muito difícil, muito marcante na vida, e tem muitas definições. Eu gosto particularmente, vou deixar aqui para você, da definição do Dr. Gabor Maté. Qual é a definição? Trauma não é o que aconteceu com você, é o que aconteceu dentro de você perante a experiência externa. É o machucado, né, a ferida psicológica que vai ficar dentro de você, do que você registrou, desta experiência muito difícil, muito marcante que você viveu. É bem importante a gente ter essa clareza, porque senão o que eu vou dizer depois talvez não faça muito sentido para você. Mas o meu olhar para trauma é este. E aí eu vou falar para você que trauma vai influenciar a sua forma de se comunicar? Vai influenciar tudo. Toda vez que uma história que você esteja vivendo na vida adulta esbarrar ali, acionar essa ferida psicológica que está guardada no seu inconsciente, ou que às vezes já tenha vindo um pouco para o consciente, ela pode, né, influenciar e atrapalhar, às vezes, tudo na vida. A sua forma de se comunicar, as suas relações, a sua força de seguir em frente, né? Tudo. Porque junto com o inconsciente, né, e os traumas guardados ali, a gente tem em paralelo também a formação da nossa personalidade. Então, desde pico-ruchos, né, desde a gravidez até lá a nossa adolescência, a nossa personalidade vai se formando. E parte dela, ela vai se formando exatamente através dessas histórias e dos registros que você faz dessas histórias. E tudo isto está neste mundo interno, né, neste psicológico, que é o seu. Então, tudo isso vai influenciar o seu jeito de ser e de aparecer no mundo. Não são só os traumas, né, todas as nossas histórias, mas os traumas especialmente, porque foram experiências muito difíceis e muito marcantes, eles vão influenciar mais. E por isso que é importante cuidar. E aí eu vou falar para você dessa coisa do registro, né? E eu gosto de dar exemplo, né? Por que é tão importante a gente ter clara a definição de trauma?
Porque o que às vezes foi traumático para uma pessoa, não foi para outra. Por isso que é o registro, não é a experiência externa. Eu vou dar um exemplo aqui, né? 2 irmãos que tinham pais que batiam muito neles, muito. Um deles vira e fala assim: ih, eu apanhei mesmo, mas eu merecia. Eu era um pestinha na vida, eu dei muito trabalho para os meus pais, eu subi no telhado, eu quebrava as coisas, eu não parava quieto. Para esse irmão, essa experiência não foi um trauma, ele está ok com isso. O outro irmão ficou extremamente dolorido com a experiência. Aquilo virou um trauma para ele, porque ele registrou aquilo de uma forma que ele não entendeu por que ele apanhava tanto. E ele fez disso, às vezes, uma experiência de eu não era amado, eu não fui amado pelos meus pais, senão eles não teriam me batido tanto. E ele não pode nem ouvir, né? Não pode nem de longe ouvir qualquer coisa que seja um pouco violento, né? Começa uma experiência qualquer ali na vida que é um pouco mais violenta, a pessoa está indo para o lado oposto. Vocês percebem a diferença? A experiência externa, às vezes, é a mesma. A interna foi completamente diferente. Então, por isso que é importante ter clareza, né, da definição de trauma. E aí, a gente vai falar um pouco, né, eu gosto também de lembrar, puxa, Ana, mas isso vai marcar a vida e a pessoa vai ser assim o resto da vida. Não. Por isso que é muito importante trabalhar com isto, cuidar disso, tomar consciência, né? Nossa, tem alguma coisa aqui esquisita em mim, que eu preciso cuidar. Toda vez que isso aqui acontece, eu saio fora, né? Toda vez que eu tenho que me expressar, eu não consigo, né? Por falar em comunicação. E às vezes, né, você vai lá cuidar. Eu, particularmente, gosto do processo terapêutico. Você pode fazer terapia, você pode fazer outros processos, mas não tem como, se você não for olhar, não for cuidar, não for tentar trazer para a consciência, ou cuidar do que já está na consciência e transformando e amorosamente ressignificando essas histórias. Depois de um processo, tudo é possível. A gente pode ser diferente na vida, né? A gente pode fazer diferente se a gente cuidar. E eu vou falar para vocês 2 pessoas bastante conhecidas. Uma é o Lewis Howes, que eu não sei se você conhece, tem um trabalho belíssimo, ajuda um monte de gente hoje em dia, tem podcast, né? Tá sempre na mídia. E ele conta, ele mesmo conta, ele foi uma criança que foi abusada, né? E ele é um menino, né? Um homem hoje. E as pessoas falam, Ana, então todo mundo, né, essa é outra coisa que eu preciso ressaltar, não é uma equação matemática, não é porque foi abusado que vai ser retraído, não é porque sofreu bullying que vai ser um adulto quieto ou que não fale muito, né, que não se comunique bem, não é uma equação matemática, né? Ele teve toda essa história e ele mesmo conta, ele não ficou retraído, ele virou violento, né? Ele era da pessoa pavio curto, ele ia para briga, né? Ele, inclusive briga física, ele mesmo conta, né? Que saiu socando e dando uns tapas ali algumas vezes, né? E depois ele foi se cuidando, se curando, e tem aí esse trabalho maravilhoso que tem. Acho que outro exemplo que muitas pessoas sabem, né? A Oprah, né? Essa comunicadora conhecida no mundo inteiro, que também conta que foi abusada. Então não é uma equação matemática, e especialmente se você cuidar, se você tratar, se você se dispuser a fazer o processo, você pode ter muitas transformações. E o que você acha que hoje é uma dificuldade na sua vida, pode virar algo mais fácil. É claro que é necessário você ter paciência com você mesma, com você mesmo. É um processo, demora um tempo. Tem um tempo certo para vir à tona. Nem sempre pode vir tudo de cara, né? Tem que ter muita coragem para ir atravessando isso,
para ir olhando para isso, né? Para devagarzinho ir se aproximando da história e curando, porque normalmente quando é trauma, a dor é muito intensa, né? É uma ferida psicológica que ficou muito intensa, não importa qual foi a situação externa. Para aquela pessoa, a situação interna é uma ferida muito grande, muito dolorida. Então precisa ter muita paciência com você mesma, com você mesmo, e fazer isso com bastante coragem, mas com bastante determinação, com essa esperança de que o processo, embora um pouco dolorido, possa fazer uma grande transformação e você possa ir ressignificando essa história ou essas histórias internas, de forma que você também possa estar caminhando melhor no mundo, nas relações, na sua vida e se comunicando melhor, se esse for o seu objetivo. Então, se você me escutou até aqui, meu convite para você é: se pergunte aí, tem alguma história que você se lembra ou se lembra só de flashes? Como foi que você registrou essa história? Esse é meu convite. Pense como você registrou as suas histórias.